Meus irmãos, hoje eu vou contar para vocês como eu verdadeiramente me converti ao Senhor. Fica até o final desse vídeo que vocês verão o grande amor de Deus por uma alma e o que Ele é capaz de fazer para salvar uma pessoa. Irmãos, antes de entrar nesse tema que é tão importante para mim, principalmente, né, que é a minha conversão, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e comentem. Envie para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir mais do amor de Deus, entender que o Senhor ama essa pessoa e que Ele é capaz de mudar a história da vida dela, basta ela crer, tá bom, meus irmãos? Então, gente, a minha vida, ela foi muito triste, sabe? Na minha infância, eu fui muito perseguida pelos meus familiares, mas muito, gente. Eu lembro que meu pai saiu de casa quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade e nesse período eu estava tendo vários problemas de saúde. Eu tive 3 cirurgias, uma delas foi erro médico, né? Eu tenho 3 cicatrizes na barriga, uma dessas cicatrizes não era para ter existido, foi um erro médico. E eu estou viva hoje só por um milagre, né, gente? Porque na mesa de cirurgia eu perdi sangue. Minha mãe na época era testemunha de Jeová e a gente sabe, né, que essa seita, ela não permite a transfusão de sangue. Então, se o médico talvez consultasse a ela naquele momento em que eu tanto precisava de ajuda, eu não estaria viva hoje, né? Enfim, foi muito, muito cruel esse momento. Mas passei com a permissão de Deus. E desde que meu pai foi embora, a minha mãe, sem estrutura, né, psicológica, financeira, ela teve algumas dificuldades para criar a gente, né? Até que o Senhor nos agraciou com uma pessoa que nos ajudou muito, né, até o dia da morte dele, e foi o que nos deu condições de poder viver dignamente até hoje, né? Mas durante todo esse período, eu não conseguia lidar bem com ninguém da minha família. Ninguém. Eram brigas constantes, perseguições, gente. Hoje, quando eu olho para minha vida, para o meu passado, eu vejo que eu era perseguida. Porque eu era apenas uma criança e as pessoas faziam o que faziam comigo. Eu já até ouvi uma frase que me marca muito, né? Que falaram assim para mim: se nem seu pai te quis, você acha que alguém aqui se importa com você? Sabe? Eu ouvia frases no seguinte sentido: você nunca vai ser ninguém na vida, você parece um bicho, você não faz nada, você é isso, você é aquilo, sabe? Eu sempre cresci sendo muito amaldiçoada. E, gente, não era, assim, apenas por pessoas próximas a mim, não, sabe? Eu acho que Satanás, ele sabia que Deus tinha um plano tão grande, tão grande, tão grande, tão grande na minha vida, que ele tentou acabar com a minha vida desde quando eu era criança. Então eu sempre sofri essa resistência para eu viver. Eu era uma criança muito problemática, eu era revoltada pelo fato de meu pai ter saído de casa e eu não entendia muitas coisas e as perseguições. Enfim, gente. Acabou que quando eu tinha lá para os meus 14 anos, né, a minha tia, ela me levou na Igreja Universal. E ali, gente, foi o primeiro contato meu com o Senhor Jesus. Eu me apaixonei pelo aquele Deus. Mas a minha mãe, ela implicava com a minha ida à igreja, né? Eu precisava da ajuda das pessoas lá da igreja para me fornecer passagem, para tudo. Foi um período bem turbulento da minha vida. Mas eu não desistia de buscar ao Senhor, não desistia. Até que eu tive uma decepção na igreja. Lá para os meus 16 anos foi, eu tive uma decepção com uma pessoa, né, uma obreira, depois com um pastor. Creio eu que eles não tiveram sabedoria nenhuma para lidar comigo no momento que eu estava passando e me expuseram, sabe? Coisa assim horrível, gente. Olha, hoje eu jamais faria isso com uma alma, principalmente aquela que está chegando agora na igreja. Não existe isso, né? Esse comportamento que foi feito comigo lá atrás. E ali eu decidi que eu não voltaria mais à igreja, até que eu conseguisse achar um local que me agradasse. Só que na minha mente não existia Jesus fora daquela congregação, né? Era o que era muito pregado lá. E aí, gente, eu me afastei. E assim, foi terrível. Esse período que eu estava distante do Senhor. Eu tive muita paralisia do sono. Eu comecei a sair, a beber muito, gente. Assim, a minha vida estava fadada ao fracasso. Eu não me dava bem com a minha mãe,
com as minhas tias que moravam aqui no mesmo corredor que eu, com ninguém. As pessoas me menosprezavam, me desprezavam. Era assim, sabe? Eu falo para as pessoas que eu fui criada pelo mundo, por Deus, assim, pelo mundo, porque eu não tive aquele acompanhamento de familiares, sabe? Meu pai me ligava, sei lá, a cada 6 meses, 3 meses, e olha lá. Eu sempre fui muito sozinha. E aí, eu sentia saudade da presença de Deus, né? E eu falava, Senhor, eu preciso voltar para aquele momento, mas eu não consigo voltar para a igreja, para aquelas pessoas, eu não consigo. E eu também não queria ir para outra, porque eu nunca tinha ido em outras igrejas até então, né? E aí eu ficava, meu Deus. E, gente, eu cheguei a pensar, Satanás soprava na minha cabeça, vai se prostituir. Pelo menos você vai sair de casa cedo, vai ter o seu dinheiro, vai fazer isso. Pra você ver como esse desgraçado, ele é sujo. Ele é maldito, maligno, ele é assim, sabe? Deus que me perdoe, Senhor. Mas eu tenho tanto ódio de Satanás, irmãos. Sabe, eu tenho tanto ódio, eu luto por uma alma, eu tô aqui nesse canal, pela misericórdia de Deus, para trazer a palavra do Senhor, porque eu sei como esse desgraçado age na mente das pessoas. Hoje, que de verdade eu sou uma serva do Senhor, batizada com o Espírito Santo, nascida de novo, eu sei as artimanhas desse desgraçado para tirar uma pessoa da presença de Deus, para fazer com que ela tire a sua própria vida, se entregue às paixões promíscuas desse mundo. É assim, sabe, é uma luta árdua para a gente resistir a esse demônio desgraçado. E é por isso que eu tô aqui trazendo esse testemunho. Vocês vão ver o que Deus fez na minha vida. Então, gente, ele soprava isso na minha cabeça e eu falava, gente, vai ser a minha saída. Vou ter que fazer isso para sair de casa. Enfim, Deus sabendo que eu não conseguia voltar para a presença dele, eu vi um ato tão grande de amor, meu Deus, pela minha vida. Um ato tão grande de amor. Deus, ele enviou o meu esposo. Ele, como eu posso dizer, gente, Deus, ele arriscou a vida do servo dele para me buscar lá no inferno. Engraçado. Eu não recomendo que ninguém faça isso que meu esposo fez. Ninguém. O que meu esposo fez comigo foi um plano do Senhor. Por isso, quando eu olho para meu esposo, eu vejo estampado na testa dele salvação. Porque ele foi isso para mim. Ele foi a ponte que me trouxe para a presença de Deus novamente. E aí, quando eu conheci ele não estava muito firme ainda na presença do Senhor, mas ele tinha me visto lá na Igreja Universal, quando eu estava firme. E desde então ele me procurava nas redes sociais, eu nunca me achava. E acabou que ele... Gente, assim, é coisa de Deus mesmo. Essa pessoa que ele tanto procurava, que era eu, era vizinha de um amigo dele que ele frequentava a casa dessa pessoa. E a gente nunca se cruzou. Eu moro num corredor, ele na casa do lado visitando os amigos. Eu nunca vi ele na minha vida. Talvez se eu tivesse visto, eu nunca teria dado uma oportunidade para ele ou ele para mim. Enfim, foi plano do Senhor mesmo. Mas foi a forma que Deus achou dele me encontrar. Foi ele frequentando a casa desse meu vizinho. E na casa desse meu vizinho, ele viu uma foto minha de 15 anos na estante da irmã dele. E ele perguntou por mim e foi ali que ele conseguiu me achar. E aí ele falou comigo, né, que ele tinha me visto na igreja e tal, vamos nos encontrar. Quando eu vi que a conversa dele era sobre as coisas de Deus, eu falei, Senhor, essa é a minha oportunidade, essa aqui é a resposta das minhas orações. E eu falei pra ele, gente, no segundo dia que a gente se encontrou, eu falei, olha só, crente não fica, crente namora, e eu afastada. Se você quiser alguma coisa comigo, a gente tem que ter um relacionamento sério, não tem como, as coisas de Deus não são assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer então namorar comigo? Se você quer isso, eu não aceito que seja apenas só eu e você, mas tem que ser eu, você e o Senhor Jesus. Você quer? Eu falei, é isso mesmo, gente, ai que maravilha. Tá bom, a gente tava namorando já a partir daquele momento. E a gente tá 11 anos juntos. Desde então eu comecei a voltar a caminhar para a igreja, mas ainda não para Jesus. E aí eu falo, gente, é o que eu falo em todos os meus vídeos. Gente, frequentar uma igreja e nada
Se você não tiver Jesus, é a mesma coisa. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu fiquei 8 anos da minha vida esquentando bancos de igreja. Eu estava tão feliz por ter voltado ao Senhor naquele momento em que meu esposo me trouxe novamente para a presença de Deus, mas eu era vazia, eu era oca, porque eu não tinha entendido que o que me faltava era verdadeiramente conhecer a Jesus e que aquele templo físico, se eu não estivesse ali com Deus no meu coração, seria só mais um lugar para eu frequentar. Então eu permaneci uma pessoa azeda, sabe? Aquelas pessoas insuportáveis, chatas. Era eu. E tem um monte assim, tá, irmãos? Sabe? Crente mimizento. Deus me perdoe, eu já fui assim. Olha, tenha paciência, Senhor, com essas pessoas. Tem que ter paciência. Gente, eu tinha mágoa das pessoas. Eu era, assim, muito rancorosa, porque eu sofri muito desde pequena. Desde pequena eu fui amaldiçoada, eu era perseguida. Irmãos, para vocês terem noção, eu só vim conversar com a minha mãe depois que eu casei. Tem noção disso? Lá para os meus 20 anos, irmãos. Eu não falava com a minha mãe. Enfim. Eu era uma pessoa muito rancorosa, eu guardava mágoa. Gente, sabe como é que Satanás me pegava muito? Maus olhos. Botava maus olhos com o pastor, e botava maus olhos com uma pessoa aqui, e olhava os defeitos da igreja. Irmãos, eu não conseguia ter vida com Deus. Eu não lia a Bíblia, eu não orava em casa. Irmãos, eu era literalmente aquela pessoa religiosa. A família toda do meu esposo sempre frequentando a igreja. E eu ia, chegou, né, um passado tempo que eu já ia só por obrigação mesmo. Porque, irmãos, esquece. Você não vai conseguir se manter na presença de Deus sem que Ele viva dentro de você e que Ele te conduza para esse lugar de adoração. A Bíblia fala lá em João que sem mim nada podeis fazer. Isso foi o Senhor Jesus que Ele declarou. Irmãos, você é incapaz até de servir ao Senhor sem que Ele te conduza para esse local de servidão. Tem pessoas que acham que viver na religiosidade, cumprir protocolos, está te fazendo um crente, uma pessoa que serve a Deus. Não está, irmão. Eu fazia isso. Eu ajudava na cantina da igreja, sabe? Eu tentava estar sempre inserida naquele meio, mas eu era vazia, eu era oca. Eu não tinha o Senhor Jesus dentro de mim, verdadeiramente. Eu não era convertida, eu era convencida. E eu olho quanto tempo que eu perdi da minha vida nessa condição. Só que aí, meus irmãos, Deus, Ele permite a gente chegar, nem que seja no fundo do poço, para que a gente venha verdadeiramente conhecê-lo. Se você se permitir ser tratado por Deus, irmãos, eu não te garanto que vai ser algo leve não, porque comigo não foi. Mas foi o suficiente para que eu viesse conhecer ao Senhor. Paguei um preço alto, irmãos. E aí eu entro na parte em que mais me doeu nesses últimos anos, que foi o meu casamento. Sabe, irmãos? Eu, por não ser uma pessoa de Deus, e meu esposo também, ele não conseguia se firmar devido ao meu comportamento, foi um verdadeiro inferno o nosso casamento. Olha, eu me lembro que sempre eu estava lá conversando com o bispo e as minhas queixas eram as mesmas. Eu falava, bispo, eu sou decepcionada com o meu casamento porque eu tinha na minha mente aquela cena de Hollywood, né? Aqueles filmes americanos, daqueles casais maravilhosos, né? Então eu pensava assim, gente, a vida do cristão vai ser assim, né? Um casamento abençoado, feliz. Só que meu esposo, gente, ele me tratava muito mal. Porque ele queria que eu fosse de um jeito para ele e eu não conseguia ser. E aí, como represália, ele me tratava muito mal, gente. Mas vocês não têm noção. E pior do que isso, gente, ele me tratava com muito desprezo. Muito. Ele me tratava muito mal, ele me desprezava, ele era ausente. E eu falava, bispo, eu não tô aguentando. Porque ele não tá nem aí pra mim, essa que é a verdade. O Senhor nos deu a nossa empresa, gente, desde que nos casamos, né? Há 8 anos atrás. E
A nossa empresa, eu tenho vários testemunhos sobre elas aqui, irmãos. Nós não tínhamos nada, irmãos. Meu Deus do céu, assista os testemunhos financeiros que eu tenho aqui no canal. Tem também no canal do Atleta Focado, que é a nossa empresa, como que começou. Eu tô agora para gravar um novo conteúdo, fazendo um compilado do nosso testemunho, porque o que tem no canal do YouTube do Atleta Focado tem até a criação e o sucesso da empresa, mas não tem a parte que nós compramos o ponto comercial, que é um campo de futebol que nós temos aqui no Rio de Janeiro, em Olaria. Então eu vou concatenar tudo isso, vou trazer para vocês o testemunho da minha vida financeira, tá, gente? Mas aqui nesse vídeo eu quero só me ater ao ponto da minha conversão e vocês vão entender o porquê. Então, o Senhor, Ele nos deu a nossa empresa desde que nós casamos, né? Foi a nossa válvula de escape, para que a gente tivesse um conforto financeiro, porque a gente não tinha nada, irmãos, nada. Sabe lá que é meu esposo viver de bico, entregando colchão nas comunidades, vendia CD na feira, entregava quentinha para os pais dele de bicicleta. Gente, bicicleta não tinha nem pedal. Eu só ganhava 400 e pouco por mês. Meu sogro ajudava a gente com 150 por mês, sabe, gente? E a minha mãe cedeu essa casa que a gente mora hoje aqui, para que a gente conseguisse viver, né? Porque a gente ia morar na comunidade, eu não tinha dinheiro. E aí, irmãos, meu esposo, ele começou a dedicar a vida dele totalmente para essa empresa e o nosso casamento indo para ruínas. E eu pensava o tempo todo em me separar. As nossas conversas eram sobre separação, sabe? Você imagina 6 anos viver nesse inferno? Eu vivia assim. E eu, gente, devido ao meu histórico, né, de vida, eu era muito explosiva, muito nervosa. Olha, a gente brigava, jogava as roupas dele tudo ali no corredor. As pessoas todas ouviam as nossas brigas, né? Que a gente mora numa vila. Era uma vergonha, porque domingo a gente estava indo para a igreja, no mesmo domingo a gente estava discutindo aqui. Quantas vezes meu sogro e minha sogra vieram aqui em casa para acalmar os ânimos, porque a gente estava muito nervoso. E assim, meu esposo, ele me... Sabe o que é esculachar da pior forma? Ele era assim, ele usava as palavras mais baixas, as frases mais baixas, me destruía por dentro. E aí, como revolta, eu ia lá e fazia aquilo. E eu começava a fazer as coisas que ele não gostava mesmo, pra ele sentir ódio. Gente, olha, só Deus que me sustentou. Foi Deus que me sustentou. Até que eu tava trabalhando, né, numa multinacional. Foi o melhor emprego, assim, que eu tive. E eu tava numa crescente lá, só que eu tinha decidido dentro de mim que eu ia me afastar, que eu ia me separar. E eu já tava começando, gente, a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, sabe? Até beber eu tava bebendo escondido. Bebia, me permitia participar daquelas conversas que tem nos setores, né? Brincadeira, palhaçada. E às vezes eu ficava rindo, concordando com aquelas brincadeiras que não agradavam ao Senhor, sabe? Na minha cabeça eu pensei, pra mim já acabou, não tem como, eu já tô tentando há 6 anos resolver esse casamento e não consigo. O que eu faço? Eu vou desistir, Senhor, não quero mais. E quando eu decidi que eu não queria mais, irmãos, eu já tava assim... Até meu esposo percebeu que eu tinha piorado muito, ao ponto de, tipo assim, querer voltar pro mundo. Porque era muita frustração ver o meu casamento daquele jeito e saber que eu já tinha tentado de tudo e ele não mudava. O que Deus fez, gente? Deus é... Ai, gente, olha, Deus é tremendo, maravilhoso. Quando eu já tava assim, desistindo da minha vida, já tinha mandado meu esposo embora de casa várias vezes. Ele ia, ficava uns dias na mãe, depois voltava. Que vergonha, né, irmãos? Deus levantou, sabe quem para buscar pela minha vida? Ele mesmo, gente, meu esposo. Olha, cara, quando Deus, ele... Gente, ele fala na palavra dele, ele larga as 99 pra ir lá buscar aquela uma perdida. Ele larga, gente. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua alma. E o que ele puder fazer pra te salvar, ele vai fazer. Ele vai fazer, nem que ele tenha que pegar essa pessoa que hoje não tá nem aí pra você e fazer com que ela mesma busque pela sua vida, ele vai fazer. Porque ele te ama incondicionalmente. Ele quer a sua vida. Gente, o inferno não foi criado pra mim, nem pra você. Foi criado pra Satanás e seus demônios.
Só Ele sabe como que é esse lugar que arde com fogo e enxofre. É um local de ranger de dentes, de sofrimento eterno. Você não sabe quando você vai morrer. As pessoas se preparam sempre para o arrebatamento coletivo, mas se esquecem do arrebatamento individual. Eu vou trazer um vídeo no canal sobre isso. O que é o arrebatamento individual? É o dia que você vai morrer, irmão. Você sabe se hoje você vai sair de casa, vai cair duro no meio da rua, vai ser atropelado, vai ser vítima de uma bala perdida, ou vai sofrer um infarto? Você não sabe, irmão. Jesus sabe o dia que você vai morrer, a forma que você vai morrer, como isso vai acontecer. E Ele vai fazer de tudo para que o dia que isso acontecer, você vá para a glória com Ele. E eu pude ver na minha vida, vejo o tempo todo, o grande amor de Deus sobre a minha vida. Ele me ama muito e te ama muito. Irmãos, Ele vai fazer o possível e o impossível para te resgatar das trevas. Confia no Senhor. Isso não apenas com você, mas com aquele seu familiar que você tanto ama, com aquela pessoa que você ora incessantemente pela salvação. Ele está trabalhando. Ele vai salvar essa pessoa. Esteja certo disso, irmãos. Então, irmãos, Jesus levantou meu próprio esposo, que me odiava, porque nesse andar da carruagem, irmãos, nós não nos amávamos mais. Pelo contrário, eu sentia ódio. Ódio do meu esposo. Ódio. Mas a gente tinha um medo, né, da separação. A gente sabe que a separação não agrada ao Senhor. A gente sabe das consequências de uma separação e a gente não queria desagradar o Senhor. Engraçado, a gente brigava, falava separação o tempo todo, mas na hora de efetivar a separação a gente não conseguia. Pelo medo daquela decepção que o Senhor poderia ter com nossas vidas, né? Horrível. E aí, meus irmãos, Deus começou a fazer com que meu esposo fosse orar no monte pela minha vida. E Deus levantou pessoas, amigos, para que ajudasse a ele. Eu parei já de ir para a igreja, ele ia sozinho, e as pessoas falavam, cadê sua esposa? Ele, ficou em casa, tá estudando. Eu dava sempre uma desculpa para não dizer que eu não queria ir mais à igreja, né? E, irmãos, conforme meu esposo buscava, eu ficava pior. Você pode ter certeza que eu ficava pior, irmãos. Teve um dia que ele foi pro monte, que eu falei pra ele assim, tu tá fazendo o que indo pra lá? Não adianta nada você chegar lá e ser do mesmo jeito aqui dentro. Ele fala pra todo mundo isso, que quando eu falei isso, não era eu, era o demônio. E realmente era. E ele buscava... Gente, ele falava com os amigos dele que é de Deus. Na verdade, foram só 2, tá? Que o Senhor levantou pra ajudar ele. Que eram pessoas... Que são pessoas de Deus, na verdade, né? Ele falava, cara, eu não aguento mais, eu vou separar e tal. Aí sabe o que o amigo dele falava? E o que Jesus tem a ver com isso, Anderson? O que Jesus tem a ver com isso? Você já pensou na vergonha pro reino de Deus, a sua separação? Ele ia lá, toda vez que ele falava em separação com os amigos, eles falavam, não, meu irmão, não é isso que Deus quer pra sua vida, não. Era Deus sustentando ele, porque, irmãos, o homem buscar pela mulher da forma que eu estava, assim, feriu muito o ego, mas o Senhor sustentou ele nessa busca. Sustentou mesmo. Até, irmãos, que aconteceu um dia que foi ali que eu vi que Deus realmente queria transformar a minha vida. Ele voltou do monte, irmãos. Foi algo assim, muito surreal. Nesse dia, eu tinha falado pra ele, eu vou sair com uma amiga minha, não importa, não quero saber se você aceita, você não aceita, eu estou saindo, ponto, acabou. E nesse dia ele foi pro monte, mas ele foi chorando, irmão, chorando muito, eu já querendo desistir da vida. Deus, ele percebeu que ele já estava num esgotamento mental muito grande também, né, acredito. Nesse dia, um outro amigo dele levou ele e falou, olha, varão, Deus fala contigo no monte aí. Meu esposo não acreditava nessas coisas, né, de revelação e tudo mais, mas enfim. Aí ele contou que ele foi subiu, assim, no local no monte, que assim, gente, se ele teve dificuldade, imagina um idoso, né, subindo ali. Aí, o que aconteceu? Ele foi orando, daqui a pouco, quando ele menos percebeu, ele tá vendo um senhorzinho com outro senhor do lado dele, subindo aonde ele estava. E subia com uma facilidade que ele falou, não acredito que o Senhor subiu aqui. Mas enfim, o Senhor subiu e começou a orar do lado dele, assim. Ele estava aqui, né, e uns 2 metros mais pra frente, o Senhorzinho estava fazendo a oração dele.
Ok, daqui a pouco esse senhor, ele me contando, começou a orar assim: Senhor, sobre esse rapaz que tá aqui do meu lado, com problema com a esposa dele, Senhor. Senhor, trata a mágoa que tá dentro do coração dele. E começou a falar. Começou a falar sobre a nossa vida. Meu esposo disse que ele começou a chorar de uma forma assim absurda, até que esse senhorzinho veio e abordou ele e falou assim: Varão, Deus ele quer restaurar o seu casamento, mas ele manda te dizer o que está escrito lá em 1 Pedro, acho que 2:5, alguma coisa assim, que o marido deve tratar bem a esposa, porque senão suas orações poderão ser interrompidas. E ele falou para ele: você precisa tratar sua esposa bem. Você precisa agradar o Senhor com a sua vida, tratando ela bem. Ame ela, independente de hoje ela não estar do jeito que você gostaria que ela tivesse. E Deus ele vai honrar a sua fé por causa disso. E ele falou: me dá aqui a sua mão, segura a minha mão agora, como se eu fosse a sua esposa. E nós vamos orar para que onde ela esteja, ela saia de lá agora. Irmãos, foi instantâneo. O pastor começou a orar, né? Que o Anderson falou. Deus, que o Senhor possa incomodar ela, faz ela sair daquele lugar onde ela estiver agora, que ela sinta saudade do marido, que ela queira sair, na hora o telefone toca. Quem era, irmãos? Eu, falando que queria ir embora. E foi assim que aconteceu quando eu estava no local. Eu simplesmente virei para a pessoa e falei assim: olha, eu tenho que sair, o Anderson daqui a pouco vai ficar me perturbando, eu vou logo para casa, tá ficando tarde. Eu nem terminei a conversa com a menina, irmãos. Eu simplesmente falei: olha, eu vou ter que ir embora, amiga, não tem como não, eu vou ter que sair, meu esposo daqui a pouco vai brigar comigo, deixa eu ir embora, depois a gente conversa melhor. Me levantei e saí. Irmão, você tem noção do que é o poder da oração? Ele intercedeu por mim lá no monte e imediatamente aquela oração fez efeito em mim, porque eu peguei de onde eu estava, eu saía, fui embora. E fui atrás dele, ligando para ele: olha, eu quero ir embora, eu tô indo para casa. Gente, a oração do justo tem muito efeito, está escrito na palavra do Senhor. Não ignore o poder da oração, continue orando, orai sem cessar, ore por essa alma que você tanto busca, não desista, a sua oração tem efeito. Ainda que você não veja, ela está surtindo efeito, está surtindo efeito. Depois, quando ele me contou isso, eu fui falar pra ele: cara, então foi por isso que eu surtei, saí daquela mesa e simplesmente fui embora. Foi porque o Senhor estava ali naquela situação. Continue orando, porque oração faz efeito. E aí ele chegou em casa e ele falou assim: olha, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te tratei mal. Gente, eu chorei tanto. Porque Deus sabia que era aquilo que me afastava do Anderson e estava começando a me afastar da presença de Deus. Era a forma como ele me tratava. E eu estava irredutível por causa disso. E quando ele começou a me pedir perdão, irmãos, eu falei: meu Deus, Deus está me mostrando que Ele quer que esse casamento continue e eu não posso desistir. E ali eu comecei a tentar mudar o casamento. Primeira coisa que o Senhor pediu para mim: vai pedir demissão dessa empresa que você está trabalhando. Eu falei: ah, não, meu pai, aí o senhor está pedindo demais. Não, 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 não. Já estava crescendo. Eu estava prestes a ser promovida para o cargo de advogada mesmo, né? Eu tinha me formado, já pegado o OAB, estava como assistente. Eu falei: não, Senhor, não acredito. E Deus falou: você vai pedir demissão, ponto, acabou. Fiz de demência numa semana. Na semana seguinte, irmãos, que eu fiquei tentando me ludibriar, né? Eu falava: vai, acho que Deus vai deixar isso passar. Eu sei que eu acordei numa segunda-feira, mas com um nojo daquele lugar tão grande. Eu falei: hoje eu saio daquele lugar e eu não quero mais pisar meus pés ali. Até isso o Senhor trabalhou, botou um nojo dentro de mim ao ponto de que eu não quisesse mais estar ali. E desde que eu pedi demissão daquela empresa, irmãos, eu falei para Deus, eu falei: Senhor, é tudo ou é tudo. O Senhor já mostrou que quer mudar a minha vida. Eu acabei agora de tomar uma decisão louca. As pessoas da minha empresa não entenderam que eu pedi demissão para viver da minha empresa que ainda estava crescendo. Mas eu confio no Senhor. Eu tô me lançando. E eu fiz o propósito com meu esposo. Eu falei: olha só, nós vamos subir o monte. Vamos subir o monte, vamos continuar subindo. Subindo, porque eu quero que Deus me transforme e eu quero ser uma pessoa de Deus verdadeiramente, que até hoje eu nunca fui. E eu comecei a subir um monte, irmãos, eu falava assim pra Deus, eu falava: Senhor, a verdade é que eu nunca te conheci, a verdade é que eu não te amo, porque se eu te amasse eu não faria as coisas que desagradam ao Senhor, entendeu? Não faria. Eu não sinto nada
Na verdade, eu não tenho prazer de ir para a igreja. Sabe? Não sei nem por que o Senhor insiste na minha vida, porque eu fiz tantas coisas horrorosas pro Senhor ultimamente e o Senhor ainda assim me quis. Irmãos, e eu comecei a buscar. Gente, não existia um dia que eu descia daquele monte igual. Meu esposo orando do lado, eu do lado de cá, e no final a gente orava junto. Irmãos, o Senhor se revelou para mim. E em novembro, né? Outubro ali, que foi quando eu pedi demissão, vão fazer 3 anos de que o Senhor verdadeiramente se revelou para mim. Irmãos, desde então, eu pude ser outra pessoa. Sabe como ele começou a se revelar para mim, irmãos? Quando eu pedi demissão daquela empresa, sem brincadeira, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, era na minha sala, sozinha, lendo a Bíblia, chorava, ouvia louvor e assistia pregação. Irmãos, era o dia inteiro fazendo isso, uma imersão sobre conhecer a Deus. Deus se revelou para mim, irmãos. E ali eu pude ver o grande amor da minha vida, que é o Senhor Jesus. Não tem como você querer conhecer a Deus sem você ler a Bíblia, sem você fazer o seu devocional. Por isso hoje eu bato na tecla com qualquer pessoa que quer servir a Deus. Feijão com arroz é o necessário para todos os dias. Não é diferente na vida do crente no sentido espiritual. O que é o teu feijão com arroz? É o seu devocional. Obviamente você tem que frequentar os cultos da sua igreja, mas você não vai se manter na presença de Deus, agradando ao Senhor, conhecendo a Ele, sem que você faça o seu devocional. Isso é mandamento do céu. Está escrito, ora sem cessar, medita na minha palavra de dia e de noite. Irmãos, a carne não vai querer fazer isso voluntariamente para Deus. Está escrito em Gálatas, irmãos, que ela milita contra o espírito. Você tem que lutar contra ela diariamente, e é isso que eu faço. Nem sempre eu quero ler a Bíblia, nem sempre eu quero orar, irmãos. É uma batalha espiritual, irmãos, é muito forte. Mas isso é necessário para a tua sobrevivência. Isso é necessário para que você venha conhecer a Deus. Está escrito, quer se gloriar? Glorie em conhecer a Deus. Vá conhecer ao Senhor. Essa é a glória do ser humano, irmãos. Desde que eu conheci a Deus, irmãos, verdadeiramente, nos meus devocionais aqui nessa sala, que eu chorei tanto, irmãos. Deus falou tanto comigo, irmãos. Deus começou a mudar o meu caráter, as minhas roupas, os meus pensamentos. Hoje eu tenho uma mente pura, irmãos, a mente de Cristo. Desde que eu decidi conhecer ao Senhor. No meu íntimo, no meu secreto, orando a Deus, falando com o Senhor, indo ao monte, fazendo propósitos com Deus. Deus se revelou para mim. Hoje eu sou o oposto de tudo que eu fui lá atrás. Desde como eu converti, né? Tem 2 anos e pouquinho. Eu amo a Deus, irmãos. Jesus, ele é a minha vida. Pode me faltar tudo, mas que não falte a presença de Deus. Eu fiquei 2 semanas e meia fora. Voltei agora, dia 10 de abril. Fui dia 22 de março, voltei dia 10 de abril. E nesse local não tinha muitas igrejas. Na verdade, eu não conseguia achar nenhuma próxima a mim. Nesse que eu fui. Sabe, irmãos, eu me senti tão vazia. Mas eu botava as pregações no YouTube. Não é a mesma coisa, irmãos. Quando a Bíblia manda a gente congregar, não é brincadeira. É necessidade para a nossa existência no mundo espiritual. Como eu amo estar na presença de Deus. Como eu amo meditar na sua palavra, irmãos. Ir à casa do Senhor. Esse amor que você procura ter pela obra e não tem, faz as coisas forçadas, ele vai existir a partir do momento em que você nascer de novo. A partir do momento em que você ser batizado com o Espírito Santo, você vai querer as coisas que o Espírito Santo quer. É natural. Você não precisa forçar. Vai vir por amor. Você vai querer e desejar as coisas do Senhor a partir do momento em que você for selado pelo Espírito Santo. Irmão, sabe quando é que você vai ser selado pelo Espírito Santo? Quando você reconhecer que você não é. Quando você reconhecer que você não nasceu de novo. Foi isso que me fez encontrar o Senhor. Porque eu cheguei para Ele e eu fui sincera. Eu falei, Senhor, eu não sou de Deus. Eu só estou esquentando bancos de igreja. Durante 8 anos, eu não posso dizer que eu sou de Deus com esses pensamentos que eu tenho, com esse sentimento que eu tenho dentro de mim. Eu não sou, mas eu sei que eu quero nascer de novo. Me quebra, Senhor, me faz de novo. E Ele fez de novo. Ele vai fazer também na sua vida, quando você sentar
Conversar com ele e falar: Senhor, o fato é de que eu estou esses anos todos me enganando, mas eu quero te conhecer. Eu quero fazer a tua vontade, Deus. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero que o Senhor se alegre dessa oferta viva que sou eu aqui nesse local. Enquanto eu ainda estiver vivo, que eu seja para a glória do Senhor. Deus vai se revelar para você, irmãos. Ele vai te usar. Ele vai mudar a sua vida. Nessa que a gente ficou subindo um monte de outubro até março. O que o Senhor nos deu, gente? O nosso ponto comercial. Deus foi muito maravilhoso. Fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não tínhamos o dinheiro para comprar o ponto comercial, irmãos. O Senhor proveu tudo. Porque eu fui obediente, meu esposo foi obediente. Nós buscamos ao Senhor incansavelmente. E desde então é assim que a minha vida tem sido. Eu tive um encontro real e verdadeiro com Deus. Fui batizado com o Espírito Santo. E desde então o Senhor tem me moldado para alegrar o coração dele. E eu sempre oro: Deus, me faça uma oferta agradável a ti, Senhor. Me conduza para um local de servidão de uma forma que o Senhor se agrade. Eu não quero te servir do jeito que eu acho correto. Eu fiz isso por muitos anos. E a tua palavra diz em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundícia para o Senhor. Ou seja, ela não é justa, ela não é agradável a Deus. Então eu falo. Então eu sempre falo para o Senhor: Deus, faça comigo segundo o que o Senhor quer, não do jeito que eu desejo, porque sempre eu vou desejar contrário às coisas do Espírito Santo. Pode até ser que eu, muito alinhado com a presença de Deus, eu consiga caminhar um pouquinho em direção ao alvo, sim, mas eu não vou me manter, porque eu preciso do Senhor me conduzindo. Então, irmãos, saia da religiosidade. Saia. Busca conhecer a Deus. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, gente. É lindo. É lindo ver que ele pega você aqui, daqui a pouco ele bota você pra lá, ele faz você aqui e te quebra de novo e te mostra que você ainda não é nada, que você é dependente do Senhor. Gente, é lindo. Sabe, eu no encontro de casais que a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo curso de casados para sempre, eu e minha esposa. Nessa última segunda-feira, Deus me quebrou tanto com coisas tão simples. Com coisas tão simples que eu falei: meu Deus, a gente vai andando, né, na caminhada com Deus, a gente acha que supera algumas coisas, mas o Senhor vai lá e mostra: volta aqui, minha filha, desce um degrauzinho, desce, desce, volta aqui para esse início aqui, conserta isso daqui. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu achei que eu já tinha superado certas coisas tão básicas no Evangelho. E o Senhor me mostrou que não, eu precisava refazer algumas coisas na minha mente. Então é isso. Quando você conhece a Deus, você é transformada por Ele, conduzida por Ele, sempre, diariamente. Irmãos, Jesus me resgatou por uma obra tão linda. Ele também fará isso na sua vida e na vida do seu familiar, na vida das pessoas que você tem buscado por elas. Não importa quanto tempo dure essa prova, irmãos. Foram 8 anos de muita luta, mas o Senhor trabalhou e a obra que Ele fez foi completa. Hoje eu sou outra pessoa, meu esposo é outra pessoa. O Senhor pegou a minha vida, irmãos, e me colocou aqui para gravar vídeo no YouTube e abençoar outras pessoas. Você tem noção do que é isso, irmãos? Eu falo para Deus, eu falo: Senhor, eu não... Meu Deus, como pode? O Senhor ainda me pega para falar da sua palavra. E Ele falou para mim: minha filha, você tem muitos milagres. Você não pode reter isso para você. Você precisa falar. É por isso que eu te trouxe aqui pro YouTube. A sua vida vai abençoar muitas outras vidas. Então você tem que permanecer firme até o fim. Espero que esse vídeo tenha abençoado muito a vida de vocês, irmãos. Muito mesmo. Que Deus abençoe vocês.